Imagina a sua situação. Você sente um formigamento estranho no seu braço, ou sua fala fica meio arrastada, embolada por alguns minutos, ou sua visão fica turva, depois passa. Os médicos dizem que foi um pequeno aviso. Mas e se eu disser que esse aviso é, na verdade, um sinal crítico de que você está a milímetros de um derrame devastador? Olá, eu sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior e seja muito bem-vindo ao Neurologia Prática. Este canal existe com um propósito transformador, trazer informações médicas de qualidade de fontes confiáveis e atualizadas, para você e sua família. Porque nós sabemos que conhecimento pode significar a diferença entre prevenção e catástrofe. Se você enfrentou uma doença neurológica, cuida de alguém que enfrenta esse desafio, ou simplesmente tem curiosidade e quer estar bem informado sobre o mundo da neurologia, você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre a estenose de carótidas, uma condição silenciosa que afeta milhões de pessoas sem que elas saibam, e que é uma das causas mais preveníveis de derrame. Se você teve episódios breves de sintomas neurológicos ou simplesmente quer proteger seu cérebro, você precisa entender isso, porque essa é uma batalha que você pode vencer, naturalmente, se souber lutar. Neste vídeo, você vai descobrir o que é estenose de carótida e por que suas artérias podem estar entupidas sem você saber, os sinais de alerta silenciosos que a maioria das pessoas ignora, por que é tão perigosa e a verdade sobre o risco de um derrame, como ela é diagnosticada, através de testes simples que podem salvar vidas e os tratamentos que mudam tudo, desde modificações de estilo de vida até procedimentos salvadores. Milhares de pessoas são vitimadas por um AVC que poderia ter sido prevenido, mas a maioria não sabe que tem estenose de carótida até que seja tarde demais. Vamos mudar essa realidade? Tem uma placa de gordura na carótida. Imagina ouvir uma frase dessas numa consulta médica. Dá um frio na espinha, né? Mas calma. O que isso significa na prática? E por que é tão importante a gente entender esse diagnóstico direitinho? Hoje, vamos desvendar esse mistério passo a passo. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só esse número: 20%. Isso quer dizer que, de cada 5 acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs isquêmicos, um deles é causado por esse estreitamento das artérias carótidas. É uma fatia bem grande. Mas a boa notícia é que, em muitos casos, é algo que dá para tratar. Tá, mas vamos traduzir estenose de carótida. Pensa num cano de água. Com o tempo, ele pode ir juntando sujeira por dentro e a passagem da água fica mais apertada. A estenose é basicamente isso, só que acontece nas artérias do nosso pescoço, as carótidas, que são os canos que levam sangue para o cérebro. A sujeira é uma placa de gordura, colesterol e cálcio. E para nossa conversa fluir bem, a gente vai seguir esse mapa aqui. Primeiro, vamos entender o que são essas artérias, as tais superrodovias. Depois, como se descobre o problema. Aí, um ponto-chave, a diferença entre ter e não ter sintomas. Em seguida, os tratamentos e, para fechar, o mais importante, a prevenção. Então, vamos lá, nossa primeira parada. Gosto dessa analogia, porque é exatamente isso. As carótidas são as vias expressas que levam combustível para o nosso centro de comando, o cérebro. E como em qualquer autoestrada, um bloqueio, por menor que seja, causa um baita congestionamento. Se o fluxo de sangue, oxigênio e nutrientes diminui, as células do cérebro começam a passar aperto. É aí que mora o perigo de um AVC. E o nome do vilão que causa esse entupimento todo é aterosclerose. O problema é que é um processo lento, sabe? Silencioso. Ao longo de anos, esses depósitos vão se acumulando, endurecendo e formando a tal da placa. A imagem do cano enferrujando por dentro é perfeita. Agora, olha que interessante a mecânica da coisa. O risco maior não é só o estreitamento em si. O grande perigo é quando essa placa fica instável e um pedacinho dela se solta. Esse fragmento, que os médicos chamam de êmbolo, viaja na corrente sanguínea e pode ir parar numa artériazinha lá dentro do cérebro, entupindo tudo. É tipo um deslizamento de terra que bloqueia uma estrada menor lá na frente. Certo, a gente já entendeu o problema. Mas como é que se descobre que uma dessas super rodovias está com problema? Felizmente, o jeito de investigar isso é bem tranquilo. O exame principal é o ultrassom com Doppler. É aquele mesmo aparelho do ultrassom de grávida, sabe? Não tem radiação, não dói nada. Ele funciona como um radar de trânsito, só que em vez de carro, ele mede a velocidade do sangue. Se o sangue está passando muito rápido por um ponto, é um sinal de alerta. Tem um estreitamento ali. E essa tabela mostra como essa velocidade é usada. Com base nela, os médicos classificam o tamanho do congestionamento.
Se a velocidade está abaixo de 125 centímetros por segundo, é uma estenose leve. Entre 125 e 229 já é moderada, e se passar de 230, aí a coisa é grave. É essa classificação que vai guiar todas as decisões a partir daí. Agora, chegamos num ponto que é, talvez, o mais importante dessa nossa conversa toda. Porque a presença ou a ausência de sintomas muda completamente o jeito de encarar e tratar o problema. Então, a grande divisão é essa. Uma estenose é sintomática quando ela já deu um sinal, já causou um AVC ou um ataque isquêmico transitório, que é tipo um mini AVC, nos últimos 6 meses. Isso quer dizer que a placa está instável, perigosa. Agora, se a estenose foi descoberta num exame de rotina, por acaso, sem ter causado nada, ela é chamada de assintomática. E quais são esses sinais de alerta que a gente precisa conhecer? Fraqueza de repente no rosto, no braço ou na perna, principalmente de um lado só do corpo. Dificuldade para falar ou para entender o que os outros dizem. Perder a visão de um olho de uma hora para outra como se uma cortina tivesse descido. Ou então tontura e dificuldade para andar. Reconhecer esses sinais e correr para o hospital pode salvar uma vida. E para quem já teve um desses sintomas, o tempo vira o bem mais precioso. O risco de ter um novo AVC, muitas vezes até pior que o primeiro, é altíssimo nas 2 semanas logo depois do evento. É por isso que a investigação e o tratamento precisam ser feitos a jato. Bom, já entendemos o problema e como diagnosticar. Agora vamos falar das soluções. O tratamento tem um pilar central e, para alguns casos, umas intervenções mais diretas. O ponto de partida, a base para todo e qualquer paciente, não importa se tem sintomas, se não tem, se a estenose é leve ou grave, é a chamada terapia médica otimizada. Isso não se discute, é o começo de tudo e o mais importante para a doença não avançar. E o que tem nesse pacote? Tem remédio para ralear o sangue, como aspirina, para evitar a formação de coágulos. Tem as estatinas, para baixar o colesterol e ajudar a estabilizar a placa. E, claro, o controle rigoroso da pressão, do diabetes e, obviamente, parar de fumar para sempre. Agora, para os pacientes de alto risco, principalmente os que já tiveram sintomas, às vezes é preciso algo mais. Aí entram 2 opções de intervenção. Uma é a endarterectomia, uma cirurgia mesmo, em que o médico abre a artéria e faz uma limpeza na placa. A outra é a angioplastia com stent, em que se coloca uma telinha de metal, uma molinha lá dentro para manter a artéria bem aberta. E aqui, olha, atenção máxima. É muito importante alinhar as expectativas. Nem a cirurgia, nem o stent servem para consertar o estrago de um AVC que já aconteceu. O objetivo é só um: prevenção. É reduzir, e muito, o risco de um novo AVC acontecer no futuro. E tudo isso nos leva, claro, à nossa parte final. Se até a cirurgia é uma forma de prevenção, fica bem óbvio que o melhor caminho é agir antes que a coisa toda se complique, não é? Então vamos amarrar tudo para não esquecer. Primeiro, estenose de carótida é uma causa importante de AVC. Segundo, o diagnóstico é feito com ultrassom super simples. Terceiro, a diferença entre ter ou não sintomas muda o jogo completamente. Quarto, o tratamento com remédios e controle dos fatores de risco é a base para todo mundo. E quinto, a cirurgia é uma ferramenta de prevenção para os casos de maior risco. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Sabendo de tudo isso, o que cada pessoa pode fazer a partir de hoje mesmo para cuidar bem dessas verdadeiras superrodovias do cérebro e garantir que elas continuem com o trânsito fluindo, livre e desimpedido? Se essa explicação ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever aqui no canal, deixar uma curtida e compartilhar o vídeo para essa informação chegar a mais gente. E, por favor, o mais fundamental de tudo, nada disso substitui uma boa conversa com um profissional da saúde. Converse sempre com o neurologista da sua confiança.